Estamos iniciando mais um podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical e dessa vez conversando aqui com uma dupla que tem um trabalho maravilhoso, fruto de experiência que foram acumulando durante a sua trajetória profissional também. A professora Suzana Tolfo, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalha esse tema principalmente da saúde mental, do assédio, e tem realizado trabalhos importantes de pesquisa e também de atuação no combate ao assédio, na prevenção o adoecimento do trabalho, junto com vários sindicatos, e o Renato Toqueto, que já se aposentou, né, no trabalho na Superintendência do Trabalho e Emprego, da sua trajetória na fiscalização, né, dos processos de trabalho, ele vai explicar melhor depois, e que formaram essa parceria, também trabalhando na universidade nesse momento, né, e que vem oferecendo, que não é uma função social também da universidade, muitas vezes até institucionalmente deixa a desejar, né, do ponto de vista de ter programas dentro da própria universidade que poderiam incentivar, mas graças ao esforço de vocês, ao comprometimento pessoal de vocês, podem trazer um pouco desse conhecimento da própria universidade e disponibilizar e socializar com os sindicatos, com os trabalhadores, especialmente nesse tema que vocês trataram aqui hoje no Fórum de Inovação Sindical, que é o combate ao assédio, né, a violência moral no trabalho e as questões de adoecimento de saúde mental. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouco mais dessa trajetória, o que trouxe até aqui vocês para desenvolver e oferecer essas informações e essa metodologia, esse trabalho para os sindicatos e diretamente para os trabalhadores que estão na ponta. Então, posso começar? Então, eu atuei no Ministério do Trabalho, não como fiscal do trabalho, mas eu atuei lá em diversas atividades, e uma das atividades que foi muito importante para essa trajetória foi quando no início dos anos 2000, eu fui guindado, assim, à chefia da Comissão de Igualdade de Oportunidades e de Combate à Discriminação. Então, havia violências no trabalho que ocorriam nas empresas. Essas violências não são fiscalizáveis, porque ninguém agride uma pessoa na frente do fiscal do trabalho. Evidentemente que eles vão fazer isso de uma forma escondida, né? Então, e as pessoas vinham, então, me procurar para que a gente tentasse uma mediação com relação a esses conflitos que haviam. E o que eu percebi, né, eu sou administrador, tenho uma formação em engenharia, sou mestre em engenharia de produção, eu percebi que as pessoas vinham extremamente adoecidas, né? Pessoas que tremiam, não conseguiam falar, gaguejavam, pessoas que choravam copiosamente, inclusive homens, né, barbados, assim, imagina um homem chorar copiosamente assim na tua frente, e aí eu fiquei sem saber o que fazer, né, quer dizer, eu não tinha... é comum numa sociedade machista como a nossa. Sociedade machista não, né? Pobre dos homens. Eu me lembro claramente do nordestino, assim, aqueles nordestinos do interior, né? Casca grossa. Chegou lá e de repente, assim, como desandou a chorar, assim, né, e eu senti o constrangimento dele, né, na situação. Quer dizer, pessoas extremamente adoecidas, né, incapazes, inclusive, de controlar suas emoções. Então esse adoecimento que ficou muito evidente, né? Claro, eu tinha formação para fazer as negociações, tinha formação já em saúde e segurança do trabalhador, mas essa condição mental que se apresentava ali era muito difícil de lidar. Então eu fui até a Universidade Federal de Santa Catarina, conversei com a professora Suzana, né? E nós firmamos um termo de cooperação técnica. E aí já faz 18 anos que nós trabalhamos juntos. Começamos com os assédios, porque era o que mais se apresentava dentro do Ministério do Trabalho, como fenômeno mais importante, daquelas pessoas, inclusive muito adoecidas, né? E depois, claro, isso foi evoluindo para as violências, e eu acho que lá em 2013 nós começamos, então, a trabalhar com os riscos psicossociais no trabalho. Porque houve um problema, e depois em 2015, 2014, a gente pensou, a situação política, social do país
está ficando crítica e vai haver um aumento do adoecimento mental em função dos riscos psicossociais do trabalho. Então, nós já viemos fazendo, desde 2009, um seminário de prevenção e combate ao assédio moral, e a partir de 2015 a gente pensou e fez o nosso primeiro seminário, foi 2017, né? Nós fizemos o nosso primeiro congresso sobre riscos psicossociais no trabalho. Então, é isso, né? E aí, claro, nós, como sendo do Ministério do Trabalho, o que eu queria era colocar na agenda das empresas essas questões de adoecimento mental e psicossociais, porque isso estava completamente fora do radar, né? Agora foi com a NR1, agora passa a ser uma necessidade das empresas também. Já faz, desde o início que nós estamos falando dessa necessidade, né? E agora, graças a Deus, então, a NR1 veio inovar aí, integrar os planos todos sobre riscos psicossociais, sobre os riscos de uma maneira geral, e coloca de maneira clara os riscos psicossociais. Eu estudava qualidade de vida no trabalho como uma docente, né, ministrava as minhas aulas e desenvolvia pesquisas quando comecei a ter os primeiros contatos a partir de estudos sobre sentidos negativos e positivos do trabalho, o que falamos lá embaixo, quanto o trabalho é central na nossa vida, formador da identidade, dá um direcionamento para o que nós queremos, o que nós pensamos no conjunto da vida, né? Eu sempre brinco, né? Ainda brinquei com Rafael, esse lá embaixo, né? Você está me chamando de professora, né? Ou seja, nós somos apresentados e nos dirigimos pela nossa profissão, né? Faz parte da identidade. Então, eu costumo dizer, alguém pode esquecer que é Suzana Tolfo, mas provavelmente vai lembrar que era uma professora do Departamento de Psicologia, sobrenome UFSC, né? Depois de 40 anos. Então, essa era parte da minha preocupação quando a gente começou a se aproximar para além da pesquisa, com trabalhadores, trabalhadoras, os processos de privatização me interessaram bastante na época da privatização da Telesc, né? O que acontecia com esses trabalhadores, esses sujeitos, e eu acho que aí foi andando um pouco, né? A preocupação com a pesquisa e a preocupação com as intervenções e entender quais eram as consequências para os trabalhadores. E aí, quando o Renato me procurou, frente a essas questões dos sentidos negativos e da qualidade de vida, eu já queria entender um pouco melhor as questões do assédio, né? Então, depois se tornou um entendimento de que era violência, como ele disse, e hoje para nós é muito forte a questão do assédio ser o principal risco psicossocial, né, entendido pela OIT, pela Organização Mundial de Saúde. Então chegou uma hora que, com o entendimento de que os assédios eram muito problemáticos, que os assédios traziam tantas consequências, acho que nós fomos nos transformando, né, muito numa preocupação em como informar os trabalhadores. Nós começamos a organizar os seminários de assédio, não especificamente, e até era uma discussão às vezes no núcleo, né, vamos fazer um congresso acadêmico. E a gente dizia, não, a gente tem que garantir a gratuidade e garantir que os trabalhadores possam vir para a universidade, inclusive o espaço físico, né? Que quando a gente conversa, especialmente ali com os parceiros do judiciário, né? A gente tem um entendimento de como identificar os problemas, diagnosticar e voltar, né, para as categorias, entender, como foi no caso da pandemia também, o teletrabalho, a falta de suporte organizacional. Então chegou um momento, além disso, a gente tinha um grupo de atendimento psicológico a assediados, né, funcionou até a pandemia, inclusive, virtualmente, e chegou uma hora que eu falei no nosso núcleo, eu acho que eu estou levando vocês tanto para um lado que está se tornando mais um grupo de extensão e intervenção, precisamos continuar com a pesquisa, muitos trabalhos de extensão, né, de atendimento à comunidade que a gente desenvolveu, né, e as pesquisas para subsidiar, então, também os trabalhadores e trazer para entender um pouco melhor o que acontecia, e nós também entendemos. E houve a preocupação desde o início nós levarmos aquilo que eram as pesquisas, o conhecimento que era criado dentro das universidades, né,
levar isso para os sindicatos, levar isso para os trabalhadores e também para os empresários, quer dizer, levar para a sociedade de uma forma geral, na busca de uma conscientização e na busca de que eles compreendessem, né, esse tipo de fenômeno que na época era bem pouco estudado, né, e para que tivesse então uma ação mais social, assim, coletiva para a solução desses problemas. Que a gente chama da pesquisa aplicada, né? Sim. Que deveria ser o critério praticamente de todas as pesquisas. Não que as pesquisas tenham uma obrigação de ser úteis, né? Nessa visão utilitarista, só. Que hoje é uma das disputas de narrativa em relação ao papel da universidade. Faz pesquisa que não usa para nada, como se toda pesquisa tivesse que ser aplicada em algum ponto. Daí ela perde o sentido, porque a pesquisa tem exatamente a investigação, a tentativa e erro para, né, desenvolver e chegar em novas tecnologias. Toda pesquisa aplicada está baseada em pesquisas não aplicadas. Não aplicadas para previamente preparar o caminho. Mas a gente já fez várias atividades conjuntas, né, no Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário, no Sindicato dos Trabalhadores da Educação, elaboração de cartilha do Sindalesc, seminário do Sindalesc, enfim. Sindalesc. Então, já temos várias parcerias, trabalhos em conjunto. Eu queria entender melhor, ou queria que vocês passassem para mim, para quem está assistindo aqui, por que o assédio passou a ser um tema tão relevante nos tempos atuais? Qual é a relação direta da questão do assédio no trabalho com as novas tecnologias? Porque o assédio hoje também é um tema para todas as categorias de trabalhadores, praticamente ele acaba tendo uma preocupação com o problema do assédio no trabalho. Então, o assédio, ele é uma consequência de uma cultura, né? E uma cultura geral que nós temos na nossa sociedade hoje é uma cultura voltada para o egoísmo, é uma cultura voltada para o individualismo, é uma cultura voltada para o empreendedorismo, quer dizer, as pessoas são empreendedoras de si mesmas, é uma cultura voltada para a competição, né? Portanto, é uma cultura que premia, né, de forma bastante grande as questões de disputas de poder, né? Quer dizer, então, o poder, mesmo porque se descobriu aí, até foi Dejus que escreveu isso, e descreveu isso num livro chamado A Loucura do Trabalho, que o sofrimento faz com que as pessoas produzam mais. Que até então, né, o que se queria era que o trabalhador não sofresse, né, porque não sofrendo se julgava que ele seria mais produtivo e tal. Tendo em consideração, talvez também, a questão de que havia um grande número de anos trabalhados por um indivíduo dentro de uma organização com estabilidade e tal. Bom, descobriu-se então que o sofrimento faz com que as pessoas sejam mais operosas, porque as pessoas ficam agressivas, elas não podem expor essa agressividade, então elas vão colocar essa agressividade no trabalho. Vão acatar-se no trabalho. Então, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar mais, produzir um pouco mais do que eles poderiam produzir. Claro que isso tem um custo psicológico muito importante. E a partir daí começa a fabricar doenças, ou doentes, né? Então, evidentemente que aí descartar os trabalhadores sem custo para a organização é uma coisa importante, né? Então, hoje nós temos uma precarização do trabalho, uberização, terceirização, essa questão da pejotização, né? E o trabalho, então, o trabalhador passou a ser uma criatura meio que descartável, né? Então, tu precisa te enquadrar nesse novo sistema de cultura, né? E esse enquadramento se faz através do exercício de poder meio perverso, né? Um poder que se expressa, às vezes, de forma sutil, mas um poder autoritário, né? Que tem por objetivo enquadrar a pessoa. Outra coisa é tirar as pessoas que não são, que não querem que se faça parte da organização, né? Então, existem muitos tipos de discriminação hoje, né? Discriminação por gênero, religião, raça, e por questões políticas, né? Então, tudo isso faz com que... Como é que tu vai jogar fora? Como é que tu vai afastar essa pessoa da organização? Então, existem técnicas, né? São utilizadas essas técnicas, essas maneiras de fazer essa violência de forma, às vezes, muito sutil, né? Ou mais abertas. E também torna o trabalhador mais, digamos assim, mais dócil,
né? O trabalhador passa a ser aquela condição de subordinado, né? De uma pessoa desempoderada. Então, ele vai falar só aquilo que é permitido ele falar, ele vai se comportar conforme aquilo que é exigido do comportamento dele do trabalho, e é uma forma, então, de dominar a pessoa e fazer com que ele se enquadre nesse processo. Então, o que nós temos é uma forma social hoje. Uma estrutura social do trabalho. Uma estrutura social geral que vai refletir dentro das organizações do trabalho, e isso vai ser trazido da sociedade para dentro do ambiente de trabalho, intensificado por essa cultura que nós temos hoje. Eu só quero complementar aqui a questão do Christophe de Jours, como a perspectiva psicanalítica, né? A ideia de que trabalho sempre envolve algum grau de sofrimento, né? E que nós temos que olhar para a questão da organização do trabalho. Ele pode ser um sofrimento patológico e ser só a pressão, mas ele também pode ser criativo, né? Que é justamente quando existem as sublimações, o entendimento de que o trabalho é central, essas coisas, o sentido do trabalho é fundamental. E o sujeito incorpora essa persona, né, e aí passa a ser mais produtivo. É isso que seria um assédio criativo? Não necessariamente ele fala que o trabalhador vai produzir mais, ao menos eu não tenho esse entendimento, assim, do de Jours, né, mas que o sofrimento patológico, ele acontece pelo fato de que o sujeito não consegue lidar com estratégias de enfrentamento, na verdade, com mecanismos defensivos, como, por exemplo, a racionalização para fazer com que ele trabalhe melhor, né? Ele não consegue ter... O sofrimento criativo é quando você consegue se colocar frente a situações como assédio moral, utilizar estratégias que te permitam lidar de forma saudável, tá? Então, a tua psicodinâmica te dá elementos em termos... Faz uma síntese. Exatamente, de como lidar, porque ele diz o quê, né? Que saúde é um processo, não é aquela ausência de doença, né? Então, para a psicanálise sempre vai ter algum sofrimento. Ok. E o sofrimento pode ser patológico, quando a pessoa aí, né, só queria adoece, pontuar um pouquinho mais, né, explicar um pouquinho mais o que o Renato trouxe de forma resumida, porque aí o que a pessoa identifica? Ela está sobre a situação de assédio moral. Em determinados momentos ela pode ser mais produtiva, né? Mas em vários não, porque é o que a psicanálise fala, aí vai acontecer muitas vezes a situação de adoecimento. Por quê? Porque ele não tem as estratégias, até vou mudar o termo, ele não consegue ter mecanismos para lidar, né, com a situação. Então, por exemplo, racionalização é algo muito envolvido com o trabalho, a pessoa que acha que o trabalho é fundamental, que está tudo ótimo, maravilhoso, e que a vida na nossa sociedade, como o Renato falou, no capitalismo, é tu trabalhar e não interessa o restante. Que, né? De certa forma, vai estar adiando o processo do adoecimento, porque numa situação dessa vai levar numa situação limite de burnout, e que ele, a partir daí, o físico e o já não desenvolve mais e explode. Então, e eu acho que tem um outro aspecto, só queria colocar do ponto de vista, já que o Renato trouxe a questão da cultura, no Brasil a gente tem alguns agravantes, né, do ponto de vista de olhar para a cultura social e para a cultura da maioria das organizações. Né? Então, o que nós temos que o pessoal, especialmente da FGV, traz? Né? Nós temos uma sociedade que oscila, não é nem moderna, nem é muito tradicional. Então, você tem algumas características muito de burocracia, a gente tem relações de poder muito diferenciadas. Né? Então, por exemplo, você falou do judiciário, se a gente olha para a universidade, né? Eu até citei como exemplo, na minha instituição, até pouco tempo atrás, servidores eram os técnico-administrativos. Eu já fui técnica administrativa, né? Então, os docentes eram os docentes. E isso traz desbalanços, relações de poder. Micropoderes dentro do...
possibilidades de abuso de poder que são relacionados à questão do assédio. Nós temos muito personalismo, nós temos lá a informalidade, né, o jeitinho brasileiro como recurso de poder, e isso traz muita ambiguidade. Então, nas relações organizacionais, vários estudos de assédio, especialmente no serviço público, trazem essa questão que as pessoas muitas vezes não sabem e ninguém informa exatamente o que elas têm que fazer, né? Quais são as atribuições, não tem alguém que chegue lá e diga, olha, tuas atividades, estou te treinando, hoje estão chamando de mentor e coisas assim, né? Alguém que te diz o que é esperado que você faça, que faça uma avaliação muitas vezes, né, mais criteriosa, mais próxima, e aí o que acontece? É muito confuso, facilita conflito, né, facilita vários paradoxos entre o que o Renato falou lá embaixo até, né, uma questão entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, né, além de que hoje, pela toda a conjuntura, né, a gente tem polarizações que fazem com que as pessoas confundam muito, né, as situações entre aquilo que é profissional e aquilo que é um recorte político de dominação. Exatamente, né, que é utilizado. Legal então, que vocês estão... Eu gostaria só de complementar uma coisa. Quando eu falo que descobriram que o trabalho ele se torna mais produtivo por sofrimento, eu estava me referindo a um estudo que o Dejur fez com os telefonistas. Né? Então, os telefonistas tinham uma determinada... telefonistas, mesmo na época em 80. Tá. Então, elas tinham uma determinada possibilidade de meta para fazer por dia, e eles descobriram que se aumentando essa meta até uma meta em que elas não pudessem dar conta, elas acabavam produzindo um pouco mais do que aquilo que elas produziriam. Que é a lógica das metas hoje, né? Porque exatamente. Metas coletivas, alguém produz acima daquela meta, e aí a empresa usa como argumento que se alguém conseguiu bater aquela meta, os outros também conseguem, e na medida que um passa da meta, puxa a meta para cima. É a lógica perversa do ponto de vista. Exatamente isso. E aí o que acontece quando falaste do Bruno é essa história, né? Quer dizer, tu fica cumprindo meta, trabalhando, quer dizer, tu fica comprimindo, e tu chega em casa, o que tu quer é descansar. Aí tu vai tomar o teu vinho, tua cervejinha, mas tu não quer saber mais das relações sociais, né? Tu não quer mais, o contato se perde, porque a descompressão é assim, tu quer o vazio, né? Para relaxar. Só vai agravando a situação e vai agravando a situação, né? A Suzana falou aqui... sintomas, né? Nós falamos lá embaixo, só para as pessoas estarem acompanhando, nós estamos gravando os podcasts aqui simultaneamente dentro do Fórum de Inovação Sindical, né? Nós estamos aqui no espaço do auditório, onde aconteceu a abertura, onde vai acontecer o encerramento, e no andar de baixo, desse mesmo local aqui do Castelmar, nós temos 4 salas simultâneas que estão tratando do tema da comunicação, do direito, da saúde e da organização sindical. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Estão acontecendo as oficinas, aqui o nosso podcast, o espaço de exposição, a oficina das crianças. Então, por isso que é um espaço de inovação, e esse tema, que é um tema... Eu não posso chamar de um tema maravilhoso, porque é um tema sempre preocupante, mas a gente percebe que não é tão simples, né? Tem algumas linguagens, os sindicalistas já estão utilizando muitas linguagens, muitas informações que são ponta do iceberg, do ponto de vista do adoecimento, que já é importante, porque estão colocando isso na agenda dos seus sindicatos, mas precisa entender que por trás dessas informações, desses recortes, né, dessas manchetes, tem uma complexidade importante que precisa se tomar conhecimento para compreender o desenrolar de todo o processo. Então, fica aí a dica, nós estamos aqui contando com pessoas especialistas que têm uma longa trajetória de conhecimento, de informação, de práticas sistematizadas no espaço da universidade, no espaço da aplicabilidade dessas pesquisas também, nos sindicatos e com os trabalhadores. Então a gente quer agradecer, quer pedir para você continuar acompanhando o nosso podcast do FBIS 2025, seguir na rede, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa, Baila Politics, e
pedir para vocês também deixarem os contatos, como é que as pessoas fazem quando querem procurar alguém de vocês para fazer uma discussão, para fazer uma formação ou algum tipo de acompanhamento também, assessoria dentro do sindicato, já fazendo as considerações. Uhum. Então, nós criamos recentemente o Instituto Saúde, Trabalho e Processos Psicossociais, que tem o objetivo, em grande parte, de desenvolver letramentos, diagnósticos, assessoria, mentorias, né, seja relacionado de modo especial às questões de assédio, riscos psicossociais e saúde mental, né, além das questões de suporte do ponto de vista mais socioemocional, né. Então, estamos aí disponíveis, né, quem Tem necessitar. site, pode... Eu acho que o Renato pode falar do a maneira mais fácil de nos contatar é através do e-mail, né, é isttp.sr, de Suzana Renato, né, ISTTP, que é Instituto Trabalho, Saúde e Processos Psicossociais. Então, isttp.sr@gmail.com. Gente, muito obrigado. Vamos conversar muito ainda sobre esse tema. Continue aqui no podcast FBIS 2025, que vem mais conteúdo pela frente.